A paz do Senhor, estamos em mais um episódio de EBD mais perto de você. É isso aí, hoje nós vamos estar dando início, de fato, ao nossos episódios, e hoje vamos estar estudando a nossa primeira lição, fazendo um resumo da primeira e da segunda lição, hoje com a nossa revista. Pega aí a revista para acompanhar aqui conosco, não é isso, Joel? Vamos lá? É isso aí. A gente já fez o nosso primeiro episódio, foi contextualizando sobre a carta de Paulo à igreja de Filipos, quem eram os filipenses, quando mais ou menos aquela carta foi escrita, por que foi escrita, certo? Nós tivemos demos esse panorama geral, e aqui a gente vai fazer um resumo, tanto do primeiro quanto da segunda lição. Aqui na primeira lição, logo na introdução da revista, diz o seguinte: Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Aqui ele abre o coração e revela muito de si e da sua personalidade. A gente aprende, entre outras coisas, que o segredo da felicidade não está em coisas ou circunstâncias favoráveis, mas em viver para Cristo. Então ele denota nessa carta a questão da alegria. A alegria que como é que eu posso falar? Ela é incondicional, que não depende da circunstância, não depende da condição que nós estamos passando, certo? Mas é uma alegria constante porque nós temos Cristo, nós estamos vivendo para Cristo, independente das circunstâncias que estamos passando. Paulo demonstra nessa carta que ele está preso, escreveu essa carta quando estava preso na primeira prisão dele lá em Roma. Ele escreveu essa carta, mas muito alegre por tudo aquilo que Deus estava fazendo, por tudo aquilo que Deus tinha feito, que ele ainda vai fazer naquela igreja. E se você acompanhar na sua revista, você vai ver já no tópico 2, nós vamos ver a alegria da vida cristã. Então nós temos alguns comentários, nós vamos nos aproveitar também dos comentários que é feito na revista, né, para a gente ter um proveito maior. E o apóstolo Paulo, ele vai frisar aqui justamente aquilo que o Joel falou aqui, de uma alegria que ela é incondicional e ela deixa de ser apenas um sentimento, como muitos pensam. Mas a alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma decisão que todo cristão precisa ter, independente da situação, porque Paulo está sendo um grande exemplo, porque ele está numa condição desfavorável para estar alegre, humanamente falando, mas ele prova que se você estiver em Cristo, espiritualmente tomar uma decisão de estar alegre, você pode sim e deve estar como cristão. E aqui o comentário diz o seguinte, no tópico 2, Filipenses é uma carta que mostra o triunfo e a alegria da vida com Cristo. O crente não é um fracassado, vítima das circunstâncias, mas é alguém que está assentado nas regiões celestiais em Cristo. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo falando do serviço, no primeiro subtópico. E ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, no verso 5, se você puder acompanhe, leia na sua Bíblia também. Ele vai dizer, pela vossa cooperação ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí o comentarista diz o seguinte, Paulo enaltece a atitude dos filipenses em servir no Evangelho. Então, é muito importante frisar que o apóstolo Paulo era alguém que estava sensível e ligado a todo tipo de situação. E ele, ao mesmo tempo, está mandando uma carta. E se você for ver a parte da história, a carta aos Filipenses, você vai ver que é a carta que tem menos censura. Ou seja, que o apóstolo Paulo menos exortou aquela igreja. Era porque a igreja era perfeita? Com certeza não. Mas Paulo não viu tantos motivos como viu em Corinto, por exemplo, né? O apóstolo Paulo viu vários motivos para exortar aquela igreja em Corinto, mas em Filipenses ele não enxergou. E os detalhes que ele vai vendo que precisa ser ajustado, ele trata nessa carta. Então Paulo também enaltece o trabalho daquela igreja, daqueles irmãos, a cooperação deles para o serviço. Então isso é muito importante nós falarmos, né? Lembrarmos daquele que foi o nosso parceiro, nossos companheiros, que nós não fazemos a obra sozinho, né? Nós temos uma lição que vai falar unicamente só sobre a unidade, né? E Paulo ele vai frisando aqui a importância de ter companheiros, né? E Paulo frisa isso aqui no primeiro subtópico do tópico 2, tá? E ele fala do serviço e da cooperação daquele povo para com ele. Aqui no segundo ponto a gente vai estar falando sobre aperfeiçoamento. Filipenses 1:6. E esse versículo ele é bem interessante, que ele vai dizer o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou
boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um versículo que é muito utilizado. Aquele que começou a boa obra. E aí talvez você até pergunte, que boa obra é essa, né? É a obra de que Deus vai nos abençoar em determinados casos? Não. É exatamente a boa obra em nossas vidas. Em nos tornar mais parecido com Cristo. Em amar mais intensamente a Cristo. Ou seja, é viver uma vida de santidade. É mudança mesmo. Realmente é mudança. Essa boa obra, ela vai muito além daquilo que nós podemos pensar. Esta boa obra que ele começou em nós e também começou lá naquela igreja em qual Paulo teve o trabalho, o amor de discipular, foi de ver a mudança no caráter dos irmãos diariamente. E sabe o que é interessante? É que esta boa obra também acontece nas nossas vidas nos dias de hoje, sabe? Né? Esta boa obra está acontecendo hoje nas nossas vidas. E a gente vai ver também que a comunhão e a oração também vai fazer parte dessa igreja lá em Filipe. Paulo aconselhando a respeito da importância da comunhão, a importância que nós como cristãos, para que essa vida cristã alegre, como foi dito, precisa ter a comunhão e também a oração. Não pode ausentar isso das nossas vidas. Nós vamos ver também as atitudes de Paulo, quanto foi importante as atitudes do Paulo enquanto ele estava discipulando essa igreja, enquanto ele estava ensinando para que aquela igreja pudesse dar o resultado, responder a ele nesse tempo que ele estava na prisão, sabe? A gente consegue perceber que essa igreja, para poder estar respondendo ao Paulo que estava na prisão, respondendo na questão de contribuir ele, ajudando em oração, ajudando no momento que enviaram o Epafrodito para estar com ele. Por que eles fizeram isso? Foi exatamente porque quando Paulo estava presente, essa atitude dele fez toda a diferença no momento de discipulado, né? Então a gente vai ver aqui na aplicação pessoal da nossa lição, para a gente encerrar aqui a lição número 1, uma vida cristã vitoriosa, triunfante e alegre está à disposição de todos nós. Basta tomarmos posse mediante uma vida de fé sincera e abundante em Cristo Jesus. Amém. Agora a gente vai fazer um estudo bem breve, exatamente da lição número 2, Filipenses 2, que vai estar falando a vida cristã em unidade e humildade. Aqui a verdade prática foi algo assim muito interessante, que vai falar o seguinte: cada crente é chamado a imitar Jesus Cristo nas atitudes e na essência. Algo que me chamou bastante a atenção foi essa palavra que ele colocou assim, que é o chamado a imitar. E aí a gente começa a pensar quem nós estamos imitando, né? E o que nós estamos imitando. E Cristo Jesus, as atitudes de Jesus que vai ressaltar aqui é exatamente o que? A unidade e a humildade. A gente vê o quão importante é nós, como cristãos, estarmos olhando para Cristo, contemplarmos Cristo. Se nossos olhos não conseguirem enxergar, no momento que nós estamos estudando a Bíblia, e até mesmo na vida do nosso próximo, Cristo Jesus, as atitudes de Jesus, como é que a gente vai viver esta unidade que nós precisamos como igreja e principalmente a humildade, né? Não é isso, Joel? É isso mesmo. É verdade. E nós vamos falar aqui, no nosso primeiro tópico, fala sobre os elementos da unidade. Quais são esses elementos, né? E aqui o comentarista diz que a unidade da igreja é uma obra exclusiva do Espírito de Deus. Ou seja, a carne, o ser humano, ele em si próprio, ele não pode produzir, né? A unidade. Por quê? Porque o ser humano, ele é egoísta, né? Ele tem essa tendência. Se nós deixarmos o ser humano sozinho, sem o Espírito de Deus, ele não vai conseguir produzir unidade, né? Por quê? Porque ele, querendo ou não, ele se torna essa pessoa egoísta. Se você deixar a obra da carne se manifestar, dificilmente você vai conseguir se unir com outra pessoa, né? Mas aqui nós vamos ver no primeiro tópico a palavra um imperativo, ou seja, uma ordem, né? O apóstolo Paulo dá uma ordem para aquela igreja através desse versículo que está no capítulo 2.
É o verso 2 que ele diz assim, ó: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É interessante falar esse completar a minha alegria, porque o apóstolo Paulo já está deixando bem claro nesta carta que ele é uma pessoa alegre, ele é resolvido quanto a isso. Ele não passa por dubiedade, ou seja, uma hora ele está triste, outra hora ele está alegre, não. Ele decidiu ser alegre, independente das circunstâncias. Vai ter o dia mau, vai ter o dia mais difícil, mas Paulo, independente da situação, do dia que está acontecendo, o que está em volta dele, ele decidiu ser alegre. Então, o que ele diz para aquela igreja? Completem o meu gozo, ou seja, completem a minha alegria, me deixem mais alegre. Ou seja, o que ia deixar Paulo mais alegre do que ele já estava? Era receber a notícia que a igreja estava andando em unidade. Ou seja, quando Epafrodito vinha aqui e disse, olha, a igreja está andando em um só sentimento, em um só pensamento, num só amor, não está havendo divisão naquela igreja e eles estão avançando porque estão andando unidos. Então Paulo dá essa ordem, completem o meu gozo, e ele é incisivo nisso, né? E aí já no segundo subtópico, Paulo diz que não tem como desmembrar uma palavra da outra, ou seja, é a palavra humildade. E ele vai dizer, já no verso 3, dizendo, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Ou seja, não tem como haver unidade se não houver humildade, né? E Paulo, ele fala sobre isso porque ele diz que se uma vez você não tiver esse sentimento, não pedir a Deus, não deixar o Espírito Santo gerar, uma vez que é uma obra gerada pelo Espírito, quem pode atrapalhar esta obra? O ser humano. Quando ele quer tomar conta, quando ele quer ser o centro, ele acaba atrapalhando a unidade que o Espírito está produzindo dentro da igreja, né? E nós vamos ver, o Paulo vai dizer que cada um não deve fazer as coisas de Deus, ou o trabalho, ou o serviço no reino de Deus por contenda ou por vanglória. O que é vanglória, né? Nós sabemos muito bem quando alguém quer a glória para si. Assumir um papel que não é seu. Assumir um papel que não é dele, né? Não entende o corpo por completo, né? A importância de cada membro. E Paulo disse, se não houver humildade para você reconhecer o seu irmão, porque uma hora você, Eline, está liderando, e eu estou sendo ali aquele liderado, mas em um determinado momento, no reino de Deus funciona assim, em um determinado momento, eu que vou estar liderando, você vai estar sendo liderada, e precisa haver essa humildade. Na igreja, no reino de Deus, é o único lugar onde um analfabeto, uma pessoa sem instrução, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, ele é aquele que instrui alguém que tem uma faculdade, alguém. Então precisa haver a humildade daquele que está recebendo, né? A humildade de saber que você pode aprender com o outro. Exatamente. Né? A humildade de saber que, apesar de quem está ali, vai poder me ensinar algo muito importante que vai fazer diferença na minha vida espiritual. Eu acho que vai nesse ponto assim, de a gente ter essa consciência de que a gente sempre vai estar aprendendo com quem o Senhor vai colocar do nosso lado, com a gente na caminhada. E isso é humildade, né? E humildade tem uma parte aqui do comentário muito interessante que ele vai dizer assim, ó, o que é humildade? Eu gostei muito aqui desse comentário. Ele diz assim, humildade é a correta compreensão de si mesmo, nem em excesso e nem em falta. Cara, que legal isso. Isso é muito bom. Porque muita gente acha que humildade é autocomiseração, é você se fazer de vítima, é você achar que você é pobre, é você enfatizar muito que você não deve ter alguma coisa boa, né? E a humildade é confundida com autocomiseração, com vitimismo. E isso não vale no reino de Deus. Jesus, nosso exemplo maior, ele disse assim, eu sou. E em nenhum momento isso soou como falta de humildade. Ele disse, eu sou. Então, assim, nós temos que saber quem nós somos, nem em excesso e nem em falta, né? Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Então, isso é humildade. E aqui no subtópico 13 ele vai falar sobre solicitude. Duas coisas que não podem faltar para que haja unidade. O apóstolo Paulo frisa. O que é solicitude? O verso 4 ele vai dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual no que é dos outros, né?
Então, humildade vem acompanhado de solicitude autêntica e solicitude. O que é solicitude? É a boa vontade, o empenho, o interesse e um desejo sincero de atender melhor e da melhor maneira possível o seu próximo, o seu irmão, o outro, né? Então, humildade e solicitude. Humildade, saber quem você é e servir da melhor forma possível o seu irmão. E solicitude é você empenhar interesse, amor, desejar cada dia servir melhor, fazer mais e melhor para o seu irmão, porque Deus deu um dom para cada um de nós. Cada um é importante dentro do corpo de Cristo. E cada membro, sabendo da sua importância, com certeza o corpo fica bem ajustado e quem ganha é o reino de Deus, porque trabalharemos em unidade e o reino de Deus avança. E Paulo, ao continuar falando, enfatizando sobre a unidade, sobre a humildade, sobre essa questão de você se doar para o próximo, ele dá um exemplo, certo? Então ele é muito pedagógico, quando ele não apenas ele exorta, mas ele também exemplifica tudo aquilo que ele está falando. E não é um exemplo melhor e maior do que do próprio Jesus. Então ele utiliza desde o versículo 5 até o versículo 11, falando e discorrendo sobre toda essa unidade que Cristo viveu, essa obediência, essa humildade que o próprio Cristo teve e essa doação da sua vida pelo outro. Certo? Aqui na nossa lição, aqui no tópico 2, diz o seguinte: a exortação à unidade por meio da humildade e solicitude é ligada a Jesus como exemplo supremo de renúncia. Esse é o argumento final do apóstolo. O trecho é provavelmente um hino cristão primitivo, talvez escrito pelo próprio Paulo. Então ele começa aqui no subtópico primeiro, que ele fala da sua grande decisão e renúncia. A gente sabe que Jesus veio, estava na sua glória, certo? E se tornou homem como cada um de nós. Então ele renunciou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade para se fazer como um de nós. Ele era tanto homem, 100% homem, como também 100% Deus. Olha o que ele diz no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Então, tudo isso começou com o escritor fala aqui, tudo isso começou com a decisão de renúncia. O esvaziamento de Cristo é a tradução de uma palavra que literalmente significa tirar algo de um recipiente até que nada fique, certo? Então, isso é muito importante, que Jesus se tornou homem, se tornou um servo, certo? E aí é o exemplo claro que Paulo estava dando para aquela igreja, que semelhantemente, assim como Cristo se tornou servo, se tornou uma pessoa humana, humilde, assim também nós deveríamos ser. Muito provavelmente aquela igreja estava passando por esses probleminhas lá internos de vanglória, de falta de humildade, de partidarismo. Tanto é que Paulo, nesse capítulo, está exortando a igreja a viver totalmente de uma forma contrária à questão da vanglória, da questão da não humildade, mas sim voltar à questão da unidade, desse crescimento que a igreja precisa, que a igreja necessita, da questão dessa humildade, da questão de você ter o próximo acima das suas expectativas, acima daquilo que você quer, certo? Além dessa questão da renúncia, ele dá o exemplo no subtópico 2 de Jesus como uma pessoa muito obediente ao Pai. Tanto é que a gente vê lá quando Jesus está lá no Getsemane, ele fala assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feito o quê? A sua vontade. Então, a questão de que Jesus tinha um objetivo nessa terra, tinha um propósito, ele estava sempre em obediência a Deus, em obediência à autoridade que Deus tinha. E assim também, isso reflete, a obediência reflete o quê? Essa humildade de pensar no próximo, em obedecer e fazer aquilo que nos é proposto na obra do Senhor, certo? Aqui na nossa revista, no versículo 8, diz assim, ó, capítulo 2, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a questão da obediência também reflete essa questão da humildade. E por fim, meus irmãos, tanto essa questão da renúncia, da humildade, ele fala aqui da sua grande exaltação. O versículo 9 diz o seguinte, que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então essa renúncia de Jesus, essa questão de estar unidos
lá no livro de João, fala muito sobre essa questão da unidade. E Jesus ora que eles sejam um como eu e tu somos um. Então, o que o apóstolo Paulo está enfatizando nesse capítulo 2, essa questão da unidade, Jesus já tinha falado lá atrás para os seus discípulos, já tinha feito essa oração, que todos aqueles que se chegassem a ele se tornassem um, como ele e o Pai também são um, certo? E aqui ele fala dessa questão da exaltação, que essa exaltação de sobremaneira, que na nossa lição fala o seguinte: exaltou sobremaneira é uma expressão idiomática de Paulo para mostrar o quanto ela é incomparável, certo? Essa exaltação, ele fala que ele vai ser glorificado, ele vai ser adorado pelos céus, pela terra e por todos aqueles que estão debaixo da terra, certo? Vai reconhecer que de fato Jesus Cristo é o único Senhor. Então Paulo exemplifica aqui muito bem o melhor exemplo que podemos ter de servo, de unidade, daquele que de fato obedeceu os mandamentos e o ídolo do Senhor. E nós vamos fechar agora o terceiro tópico. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa unidade que começa internamente dentro da igreja, como ela vai refletir para o mundo, como vai refletir lá fora. Imagina cada um de nós caminhando em unidade, cada um levando em consideração o seu próximo, o seu irmão, amando realmente como a Bíblia nos orienta a amar, porque a carteira de identidade do cristão é o amor. E Jesus falou que se nós queremos ser conhecidos como discípulo deles, nós temos que amar uns aos outros. Então não tem como identificar um cristão da melhor forma, é o amor, é como ele ama o seu próximo. E o apóstolo Paulo vai falar que se essa unidade houver na igreja, lá fora as pessoas serão impactadas por essa unidade. E você vai vendo a diferença, porque o Salmo 133 vai dizer também que aonde há unidade o Senhor ordena bênção, né? E uma casa dividida, Jesus disse também, ela não subsiste, ela não prospera. Então nós vamos vendo que não tem como. E assim, se uma igreja quer influenciar a sua sociedade, internamente ela precisa andar em unidade. E Paulo vai falar aqui, se a gente for ver o versículo 15, ele vai dizer o seguinte, para que vos torneis, isso ele está falando para a igreja, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, do qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que o apóstolo Paulo está finalizando aqui dizendo para a igreja? Quer influenciar o mundo? Sejam unidos, né? Amem uns aos outros que o mundo verão. Isso, e com certeza será um bom testemunho para eles. Eu digo até assim, querem tocar as pessoas no mundo, façam como acontece no céu, porque havia esta união no céu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e em seguida houve essa obediência que a gente tem, por exemplo, Jesus obedecendo, né, a este chamado, a essa grande missão que ele teve. Ou seja, a gente quer cumprir tudo isso, a gente precisa olhar para o que eles fizeram e viver isso, essa unidade, refletir isso dentro da igreja, né? Sermos unidos aqui também. É verdade. Então, assim, a gente vai ver a importância, né, gente? Eu sei que é muito difícil porque nós queremos, às vezes, que aconteça as coisas do nosso jeito, nós temos as nossas próprias vontades, né? E a abnegação, ela vai ter que fazer parte da nossa vida para que haja unidade. Unidade é diferente de uniformidade, né? Quando todo mundo pensa a mesma coisa, ou tem a mesma personalidade. Jesus deu esse exemplo, escolhendo 12 pessoas totalmente diferentes em personalidade, mas eles fizeram toda a diferença e esse evangelho chegaram até nós. Cada um entendeu a importância do outro e nós precisamos entender. Um membro pode ser desconectado do corpo, o corpo pode continuar, mas esse membro não pode andar distante do corpo. Se você cortar uma parte do seu corpo, o corpo pode continuar funcionando, mas esse membro não funcionará. Então é necessário que haja unidade, de forma para que todos aqueles que estão em volta, toda a sociedade, as pessoas que estão tendo contato indiretamente com a igreja, sejam impactadas por esse amor, por essa unidade, por essa harmonia que há na igreja, né? Então o apóstolo Paulo fecha aqui. E a aplicação pessoal que a gente faz já dessa segunda lição está aqui, vai dizer o seguinte, diante do exemplo de renúncia, desprendimento e autodoação de Cristo, qual
deve ser a nossa atitude neste mundo? É uma pergunta. Devemos seguir os passos de Cristo Jesus. Se o ser humano falhar com você, se o homem errar, se o homem, por mais que se esforce, não consiga fazer aquilo que gere unidade, nós temos um exemplo maior, e esse exemplo maior é Cristo. Ele é perfeito e ele não falha. Amém? Então, meus irmãos, esse foi o resumo tanto da lição 1 quanto da lição 2, onde nós aprendemos um pouco mais de Paulo, sobre a carta de Paulo, sobre a lição de número 2, que fala sobre essa vida cristã em unidade e humildade. Vemos também o exemplo do próprio Cristo, e a gente fechou com quão importante é a igreja viver essa vida de unidade, de humildade para o crescimento da obra do Senhor. E esse foi mais um episódio de EBD mais perto de você.